Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Desprogramados. Estamos hoje estreando um novo quadro aqui para você que acompanha o canal. E isso é muito bacana porque os Desprogramados agora vão entrevistar, vão receber convidados. E não é aquela bagunça do programa que você está acostumado. Eu não entendi. Todos os dias. Não vai ser aquela bagunça. Não. Mr. P está comigo. Opa. Seja bem-vindo, Mr. P. Não, bem, mas é que eu fiquei surpreso com tua maneira elegante, bonita de fazer a apresentação. Eu estou tentando fazer algo diferente. Bem legal, viu? Tu sorriu. Aquele aprendizado quando a gente começa lá no começo do rádio, onde sugerem que a gente fale sorrindo. Exatamente. Olá, você que está nos ouvindo, tudo bem? Porque isso dá um bem-estar. Claro, tu claro. Foi muito bem. E visualmente tu tá maravilhoso. Tu é muito bonito, obrigado. Tu muito obrigado. Eu fotografa gostei bem, da tua camisa também. Sim, gostei é o da que tua me camisa. resta. No muito meu legal. caso, o meu rosto não dá pra contar muito, mas a minha vestimenta me faz bem. Mas hoje nós não somos os personagens principais desse programa, porque estamos recebendo verdade. ele que é o maior jornalista do Brasil. Pode contestar aí, se não é o seu, é o meu. Estamos recebendo Caco Barcelos aqui no Papo Desprogramado. Mas que espetáculo! Tudo bem, Caco? Tudo relativamente bem. Estamos aqui uma mesa com 3 gaúchos, então. Incrível. Incrível, né? O Caco poderia ser um galã da novela das 8 da Globo, Com né? certeza. Ainda mais hoje, assim, que tá com o cabelo grisalho. É, uma coisa meio Richard Gere, né? Richard Gere. Agora tu foi bem. Caco tá nesse estilo. Foi bem. Você sabe que a minha mãe, quando eu cheguei à TV, e sobretudo contando histórias com muita violência, que infelizmente a gente é obrigado a acompanhar, ela ficou muito assustada, porque eu sempre fiz reportagens assim, mas era no escrito, antes da TV. Sim. Quando ela me viu na televisão, disse, meu filho, como é que você faz um trabalho desse jeito? Dessa maneira. Já que está entrando na televisão, vai fazer novela. Olha aí, Vai beijar a mulher bonita. Olha Fica só, correndo né? risco de vida. A tua mãe tava certa, cara. Tua mãe tava certa. Quem dera que a nossa mãe dissesse isso Pois pra é, gente, Porã. mas a minha mãe sempre quis que eu fosse pra televisão. Também. Sempre quis. Ela disse, meu filho, tu tem que fazer televisão. E eu sempre fiz rádio, né? Nós fazemos rádio há mais de 30 anos aqui no sul do Brasil. Invejo vocês. Não, mas então agora eu tô entendendo rádio é que uma realmente a minha mãe tinha e tem razão, ela era muito realista, porque entre nós três, a única mãe que não disse vai fazer TV foi a minha. Então ela já percebia que meu rosto não ia me ajudar. Sim, tu era outra coisa. Tu era outra coisa. Bom, mas né? o Caco é o foco. Caco Barcelos. Não, a gente falou aqui de 3 gaúchos, né? Porque no pré dessa entrevista a gente tava falando, né? Que eu sou de Porto Alegre, o P é de Canoas. E aí tu me perguntou de onde vocês dois são bem televisivos, assim, né? Ah, mas me isso aí parece. tu tá dizendo. Se tem um Claro lugar que pra nós na são, Globo lá, né? já pode nos chamar, cara. Isso deve ser um absurdo, o Caco, pela história, trajetória profissional. O que ele deve ter escutado de gente. Escuta, como é que eu faço pra mandar lá pra mandar um currículo e tal, né? Que nem os caras que mandam o som das bandas pra gente tocar na rádio, né? É tristeza isso, né? O pessoal fica lutando por um coisa, espaço. né? Que coisa. Como é que foi E a nossa peneira lá é tipo peneira do Flamengo, do Inter, do Grêmio. Sim. 20 mil candidatos para 5 vagas, 3 vagas. Sim, e as faculdades produzindo profissionais todo o tempo sem parar. Essa talvez seja a grande vantagem dos tempos atuais, onde não necessariamente tudo acontece em 1, 2, 3 emissoras, né? Sim. Essas Tem um tecnologias. mundo, né? Tem um mundo à disposição e diferente, né? Do tempo que o Caco se formou, o Porã também, eu não sou formado em jornalismo, mas diferente daquele tempo atrás, lá da década de 70 e 80, em que o foco era absolutamente ali e tu já te formava na ideia de depender de uma emissora, né? Tu agora antes até constrói a tua começar carreira. de um diploma, né? Hoje não é necessário. Sim. Também. Como é que foi pra ti esse início, Caco? Quando é que tu descobriu que o teu negócio era o jornalismo? Né? Porque nas pesquisas que a gente faz aí sobre ti na internet, tem que tu fez matemática. Foi. E coisas eu queria assim. fazer engenharia por influência de amigos que eram estudados. Eu era muito despreparado. Eu sempre estudei escola pública. Sim. Trabalhava com táxi também. Mas naquela época a escola pública era Muito bem melhor bom, do que a de hoje. Sim, eu estudei no Júlio de Castilhos, que vocês conhecem. Claro, Julinho. Era tão boa que todos os professores foram expurgados pela ditadura, né? Sim. Quase todos, pelo menos a maioria foi. Não, mas o Julinho é uma escola clássica. Ainda é uma boa escola mais pública. conceituadas do Estado. É verdade. Mas viu que o Caco falou que foi taxista. Sim. Aqueles ainda no tempo de puxar a cordinha da porta. Isso, eu sempre fui
assim, por influência dos meus tios, alguma esperteza para ganhar um pouco mais com o trabalho que faz. Então eu tirava o banco da direita, embora vários fizessem isso, para dar conforto para o passageiro, né? Sim, para as pernas. E não tinha cinto de segurança. Você tem razão. Eu puxava É verdade. uma cordinha Aquele ali. fusquinha sem o banco da frente. E eu acostumei até hoje, quando eu breco o carro, eu breco dirigindo e faço assim. Porque ela pode voar. A porta. Boa. As pessoas tinham espaço na frente livre. Mas é incrível, né? Lembrar desses táxis da época é uma coisa muito impressionante, porque ali também tinha o reloginho que ficava... É verdade, o taxímetro, taxímetro, né? Taxímetro alemão. que não era o digital, né? Coisas características absolutas. Não teve uma criança da década de 60, 70 que não lembra disso. É Tinha verdade. uma bandeirinha maravilhosa, vermelha, escrito livre. Isso aí. E eu nunca entendi, quando eu era adolescente, já surgindo ali nos 13, 14 anos, o que era a bandeira 2. Bandeira 2 é o 20. preço maior, né? 20% a mais. Tinha também a 3, 30% a mais. A 3 era tipo a dinâmica do aplicativo hoje, né? Mais isso. ou menos a tarifa dinâmica. Mas E a 4, você está com o quatro carro ainda lotado, tinha? o carro lotado Eu depois, não lembro dessa. depois Mas das com 8 que- da noite. Com que idade isso era Quando eu taxista? comecei. No meu aniversário, um tio chegou com uma chave. Quer? Era o Vai. táxi. Vai, já peguei, claro. Que O eu quero. taxista- Eu dirigia desde os 14 anos, né? Aí, ó. Tipo o Mr. P que dirigia desde os 12. Mais ou menos isso. Na praia, né? Na praia. Aquelas praias gaúchas com muita faixa de areia, né, Caco? Aí o cara aprende a dirigir. Mas começou botando o carro na garagem no colo do pai. É verdade. Mas, Caco, o taxista e hoje o motorista de aplicativo, né? Ele é um termômetro da cidade, né, cara? Foi, né? Sempre foi, e ele é esse termômetro, e o quanto estar naquela profissão te ajudou a carreira que tu veio a seguir depois no jornalismo e que lições tu traz de lá até hoje. Eu acho que foi essencial ali. Porque, bom, eu morava, você sabe, lá no Morro da Cruz, um bairro mais simples, de trabalhadores de baixa renda. Eu tinha a maior curiosidade em conhecer a cidade, sair daquele núcleo pequeno lá quando eu era criança. Tinha como parceiro um cachorro vira-lata, que só era ativo à noite, durante o dia ele dormia. Então eu só tinha a oportunidade de ter um parceiro me dando segurança. À noite eu saía com ele para mais ou menos o Pi, ele é ativo à noite. Eu saía para conhecer a cidade com o cão. Com o táxi fiz a mesma coisa. Agora eu tenho um carro para conhecer a cidade mais rapidamente. A melhor maneira de conhecer uma cidade é conhecer das pessoas dela. Toda hora entrava alguém conversando comigo, fazendo pergunta e tal. Acho que aprendi muito a conviver, né, com essa coisa do exercício da pergunta. Eu acho incrível isso. Coisa que mais me encanta na profissão é a oportunidade de conversar com pessoas. E é interessante isso porque a gente tem vários motoristas de aplicativos e taxistas que fazem podcast, que fazem publicações, relatando histórias que ouvem dos seus passageiros, baseado exatamente nisso, né? Tem alguma marcante que tu lembra, assim, caso, por exemplo, né? Taxista sempre conta caso de traição, de motéis. alguma coisa assim estranha na família das pessoas, roubos, assassinatos e aquelas coisas incríveis que só estando nas ruas que o cara consegue ouvir. Que coisa que tu te lembra dessa época? Assim? Tem uma história para mim inesquecível, porque eu virei Caco Barcelos graças a um passageiro que sempre que legal isso. Meu nome é Cláudio Barcelos, de Barcelos. Eu virei Caco Barcelos graças a ele. Ele entrava no meu carro quase todo dia, uma corrida muito boa, longa. E o taxímetro, ele entrava, baixava ele, tirava o livre. Agora, não posso dizer um palavrão aqui, né? Pode, agora pode. Aqui tá liberado. Quem manda nessa M sou eu. Eu sou o seu patrão. Me obedeça. Muito bem. Qual é o seu destino? Não te interessa. Não estou querendo responder. Enfim, ele deitava atrás, porque eu tirava o banco da frente, ficava mais fácil, ele se jogava, ficava deitado no banco de trás, e sempre o destino era: segue aquela vagabunda. Ai, cara. A vagabunda era a mulher dele. Caramba, velho. E aí eu acho que eu comecei a virar narrador de TV. Ia narrando para ele o que a moça estava fazendo, a mulher dele. Uma moça super cuidadosa com os filhos, levava um filho numa escola, depois ia para a segunda escola, hiper tranquilo. Dava vontade até de inventar alguma sacanagem que ela não estava fazendo, porque eu achava ele muito
doido com a esposa dele. Enfim, por que eu virei Caco Barcelos a partir dele? Que quando eu tive uma oportunidade de virar repórter, um colega de Porto Alegre me convidou, um jornalista, eu era hippie, vendia jornal de mão em mão, ele compôs o jornal e disse, olha, com um jornal nosso, e disse que o jornal dele, Folha da Manhã, estava querendo contratar estagiários, eu fui lá, e quando cheguei eles me perguntaram se eu tinha faculdade, eu disse que tinha, só que eu omiti que era engenharia, que eu tinha, e não jornalismo. Não, então segue, tá, me deram a primeira pauta, e omiti também que eu era taxista. Quando eu entrei, disse, caramba, essa redação só tem intelectual aí. Cara que nasceu lendo filósofos alemães, eu imaginava. E eu sou um simples taxista, estudava em escola pública, boas, aliás, mas eu tinha um complexo de inferioridade muito grande que tem até hoje. Sempre me achei um cidadão de quarta categoria. E aí, deu a primeira pauta, e eu disse para ele, na verdade, eu estava num ponto do táxi e um colega descobriu que era colega dessa redação, descobriu que eu era taxista. Por isso eu fui obrigado a confessar que era taxista. Admitir depois. Eu achava que chegando na redação eu seria demitido, porque lá só tem intelectual, cara desqualificado. Os empresários já falavam antigamente, né, que pobre é desqualificado, então não tem chance de ganhar as vagas, tal. E aí quando eu cheguei na redação, uma vez flagrado que era taxista, já disposto a confessar, o diretor de redação, o chefe de redação, me chamou. Aí, moleque, é verdade que estão dizendo aí? Só, é verdade sim, me desculpe, eu não falei. Aliás, eu não falei também que eu tenho faculdade, mas minha faculdade não é de engenharia, mas já estou apaixonado pela profissão, vou tratar de mudar. Quantos anos você trabalha como táxi? Eu falei, 5 anos. Ele deu um grito, é o Marbones, era o cara. 5 anos, cara. Eu não tenho nenhum repórter aqui com essa experiência. Trate de contar essa história rapidamente aí. E rápido, porque eu quero já fechar o jornal e tal. Aí me veio à cabeça contar a história desse passageiro. Detalhes ali, eles acharam engraçado. E no dia seguinte eu fui ver a reportagem, fui ler a reportagem. Não estava meu nome lá, estava um outro nome. Ele já conhecia, o meu apelido é Caco, ele tirou o Cláudio. Em vez de Cláudio Barcelos. O Barcelos tirou o Cláudio, tirou um Barcelos, eu virei Caco Barcelos, graças a esse passageiro aí. E foi a história que mudou a tua vida? Mudou a minha vida, porque o meu pai sorriu pela primeira vez com essa profissão, porque ele queria que eu fosse engenheiro, né? Ganharia mais dinheiro. Mas quando ele viu o Barcelos ali... Se orgulhou. Se orgulhou. Mas sabe que tem coisas que já se resolvem e se justificam, né? Para mim essa história já é assim, ó, já justificou completamente a passagem do Caco por aqui. Achei poética demais. É poética, mas assim é algo importante porque é um jeito masculino de operar, né? Assim, o seguir a mulher. Estou desconfiado, né? Uma coisa assim. Né? E a gente vive num país que é campeão em feminicídios, né? A gente teve uma história ontem, né? Uma história ontem em São Paulo terrível. Teve um caso recente aqui em Santa Catarina também, né? E os homens precisam aprender, né? Antes da tua pergunta, só para pegar o gancho dessa fala, o quanto é tranquilo para ti essa transformação do mundo, se é que naquela época tu tinha um pouco de resquícios do lado machista, muito, ou se não né? Então muito. Se tinha, né? Como todos me nós, acompanha até hoje. O quanto é difícil no dia a dia essa readaptação, essa percepção diluir, natural, né? Diluir esse machismo ao longo da trajetória. E de forma natural, para ti é. Sim, eu acho importante a ascensão das mulheres, né? Esse horizonte aí quando tu teve essa experiência do taxista, tu ali percebeu? Não. Ou não? Eu percebia que a mulher era injustiçada por ele, né? Sim. Pela conduta dela e o que ele estava imaginando. Então, onde tu acha que vem essa insegurança do homem brasileiro em especial, cara? Caramba, é uma coisa cultural, né? Vem de longa data. Eu fico sempre examinando as besteiras que fiz na vida e que faço até hoje. Às vezes eu não faço, não verbalizo, não externo, mas está dentro de mim.
né? Como ciúmes, por exemplo, uma coisa que estudei muito para me libertar disso. E acho que é associado, acho que o machismo, o ciúme, né? Ao controle, a tudo que a gente foi criado e a dificuldade de ser rejeitado, né? Os homens não gostam de ser rejeitados. Olha, isso aqui vai virar uma terapia para variar, porque nós precisamos dizer para o Caco, muitas vezes o programa é uma terapia para nós. O nosso programa serve como ou seja, serei mais leve daqui. Vai, com certeza. Sim. Com certeza. Caco, ainda sobre esse tema do jornalismo, né? A gente tem essas transformações imensas, não só na maneira de fazer o jornalismo, como no que se transformou o mundo nessa época que dizem de pós-verdade, né? Qual que é o maior desafio do jornalismo hoje, na tua visão? Caramba, o maior desafio eu acho que é desafio, ao mesmo tempo é uma realidade encantadora, que quando eu comecei em jornalismo, eu lembro que eu ficava apaixonado ouvindo rádio, via muito Flávio Alcaraz Gomes, que era correspondente de guerra, saía de Porto Alegre para contar guerra no Oriente Médio, cara. Eu ficava ali, incrível, ele botava ainda som de bombas, né, caindo pelo rádio, eu ouvia. Você esperava então, às vezes 2 meses para entender melhor um conflito. Hoje, né, a última guerra mais envolvendo os Estados Unidos e Reino Unido contra o Iraque, na verdade foi uma invasão, tinha ali acho que 1.400, perto disso, câmeras já sintonizadas ao vivo, com o momento que o B-52, que é aquele avião que sempre começa a guerra quando são os aliados, né, envolvidos, lançando a bomba sobre Bagdá. Tinha mais de 1.000 câmeras ao vivo. Então, adianta você correr para contar primeiro, você é repórter? Não. Mas você tem que chegar lá para explicar por que aquela bomba está caindo em Bagdá e não no país vizinho. Eu acompanhei um repórter lá na BBC, George, não me lembro o sobrenome dele, mas um senegalês, fez um trabalho maravilhoso. Todo dia o primeiro-ministro britânico fazia, eu morava nessa época em Londres, ele fazia um relato da guerra, um balanço, contando as principais conquistas britânicas, né? Como é que estava a situação dos soldados e tal. Fazia o relato, cortava do primeiro-ministro para o senegalês que estava lá. Dizia, olha, tudo isso que o primeiro-ministro falou, eu não vi aqui. Vocês querem saber o que eu vi? Venham comigo. E aí ele mostrava os acontecimentos. Dizia-se naquela época que toda bomba tinha precisão cirúrgica, né? Precisa e tal. Uma das reportagens dele, ele mostrou onde caíam as bombas. Falaram que isso precisa o lançamento. Como é que explica essa escola destruída? Como é que explica esse hospital com 200 pessoas mortas e não sei quantos feridos? E ele ia contando aquilo que o primeiro-ministro não falava. E com todas as câmeras ao vivo, registrando coisas que eram importantes de ser registradas, mas precisa estar lá, eu acho que no front, para contar a verdade inteira. Uma que me impressionou que ele disse, olha, disseram que essa guerra é para combater o terrorismo, porque o Saddam Hussein, o presidente do Iraque, seria supostamente aliado de organizações religiosas radicais, teriam feito os atentados contra as Torres Gêmeas. Mas nossa, que curiosidade, estão atrás aqui de combate ao terrorismo, lançando tantas bombas, mas tem um lugar que não caiu nenhuma bomba. Qual lugar não tinha caído nenhuma bomba? A área de produção de petróleo, que é a 4ª maior reserva de petróleo do mundo. Acho que ele provou daquela maneira que o objetivo da guerra era o petróleo. Sim. Essas nações ricas sempre enriqueceram, roubando das nações sempre mais pobres. Dinheiro. Violência para roubar. E como é que para ti, o jornalista, consegue mostrar o fato, mesmo que tu esteja vendo que não seria o ideal aquilo e que poderia ter, não digo uma opinião, mas uma ideia diferente para mostrar para o telespectador, para o ouvinte, seja como for. Tu consegue segurar essa tua necessidade de um certo idealismo? Olha, eu costumo deixar em casa, evidentemente que eu tenho as minhas preferências ideológicas, religiosas, sexuais, de qualquer natureza, mas eu deixo em casa tudo isso, porque o que mais me encanta na profissão é aprender. Então eu vou para a rua para aprender, me surpreender também.
Então, eu concordo com você que às vezes é duro. Eu vou atrás de uma história querendo que seja desse jeito e é do outro jeito. Mas se eu deixo me Sim, invadir levar. pela minha ideologia, pela minha opinião, E até pela própria emoção, né? eu deixo de ser repórter. Então, estamos diante de uma ética absoluta. Como o Caco consegue transferir isso para a vida pessoal e também controlar essas emoções, ou é muito, muito difícil e aí Eu não acho tem como? difícil, eu acho encantador, respondendo melhor até a sua pergunta, que eu acho que o nosso maior desafio é saber que todo mundo, aqui em nossa volta, todo mundo aqui, se quiser, é repórter. Acaba com a nossa profissão? Não, acho que é um grande desafio. Você tem que exercê-la sabendo que tem um mundo candidato. Todo mundo pode ter acesso hoje, graças à revolução digital, se transforma em plataforma, o que você quiser, quase que instantaneamente. Então aumenta muito, eu acho, o nosso desafio. Eu acho que a reportagem é um componente importante para enfrentar esse desafio quando ele é negativo. Quando é negativo é quando alguém usa essa facilidade tecnológica para mentir, criar notícia falsa. Há combate duro, né? Porque cada vez mais eles estão se profissionalizando na mentira. E aí entra todo o novo cenário de inteligência artificial, né? De deep fake news. E exato, como é que tu analisa esse cenário todo? É um lado maravilhoso. Eu acho para você qualificar mais o seu trabalho. É incrível esse instrumento, pela agilidade, a rapidez de pesquisa e tal. Também deve ser incrível para os fraudadores, os preguiçosos da profissão, que em vez de apurar, vai lá e busca a informação, não precisa mais apurar. Os que copiam o trabalho alheio, como é que chama isso mesmo? Os plagiadores. Plagiadores. É o reinado do plagiador. Né? Tem um instrumento para plagiar tudo. Isso é o lado negativo. O positivo é isso, né? É um instrumento maravilhoso para qualificar mais o nosso trabalho. Mas tem que ser combatido, eu acho. O que eu faço para tentar combater? Desculpe te interromper. Não, por favor. Se eu estou lá num incêndio, por exemplo, é muito comum Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, onde tem tropa de elite das polícias militares, tem incêndio de ônibus, que é o protesto da população. Quando eles matam covardemente um jovem, filho de um trabalhador, vem incêndio nos ônibus. Como é que você conta essa história do incêndio? Com inteligência artificial ou com internet, seja lá de que forma, pode ser contada a 7.000 quilômetros do acontecimento. O repórter indo aqui muda completamente, costuma mudar completamente o cenário. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer, saber que a tecnologia é maravilhosa. Eu quero ir lá para essa cena de helicóptero. Tá em cima com câmeras incríveis, tecnologia, jornalismo high-tech, registrando, nem super produção de cinema americano faz tão bem. Está acontecendo ali. Agora, do helicóptero, você não pratica o jardim da infância do jornalismo. O que ensinam para a gente na faculdade? Você tem que começar a contar uma história, dizendo onde aconteceu, como aconteceu e, sobretudo, por que aconteceu. Então, grita de lá do helicóptero, por que puseram fogo nesse ônibus? Ninguém vai te ouvir. Então, o jardim da infância não está sendo praticado, embora usando o jornalismo high-tech, de alta tecnologia. Primeira coisa que tem que fazer o repórter que está lá em cima, sair do helicóptero, descer. E o Caco, de novo, eu vou voltar à história do táxi, né? Porque isso diz respeito exatamente ao que vivenciou, porque o passageiro entrava dentro do táxi, era com ele que o Caco conversava, era com ele que ele tinha a informação, fosse a desconfiança que fosse, ele vislumbrava aquilo que a esposa estava fazendo. Então o Caco teve todas as premissas básicas do jornalismo dentro daquela história no táxi, quando ele estava lá. O bom jornalista, ele é um bom contador de histórias, né, Caco? Boa, Porã. Por aí, né? E a gente passou, assim, por esse tema, bem por cima, né, do tema da violência. Tu tem os teus livros consagrados, o Rota 66, o Abusado. E que são temas, né, que tratam da violência policial, do crime organizado. E esses livros, eles já têm um tempo da sua publicação, né? Sim, sim. Duas perguntas dentro dessa, assim. O que mudou de lá para cá? E quantas ameaças de morte tu já sofreu ao longo dessa trajetória? Tu lembra? Eu não gosto de lembrar.
Não vou dizer que são muitas, não gosto de contar, mas basta uma para acabar com você, né? Então, uma já é demais. Sociedade civilizada, sociedade altiva, não deve pensar nisso, né? Acho que a arma é um instrumento que dá poder aos covardes. Então, cara, não sei, eu sou sortudo, sei que eu tenho mais, assim, exemplos de pessoas que contribuem com o meu trabalho do que o contrário disso. Talvez porque eu respeite também os extremamente violentos. Eu respeito todo mundo. Eu respeito o pior bandido, da mesma maneira como eu respeito o presidente da República. Para mim será a mesma função minha. A primeira coisa da atividade é respeitar os outros. Tem esse mesmo tratamento. Outro dia eu entrei gravando, eu sempre entro gravando, qualquer cenário que eu vou. Porque eu acho que a câmera ligada, ela fala muito. Por exemplo, se eu quero te entrevistar, você não quer me receber, aqui tem uma porta, você bate a porta na minha cara. Eu registrei. Ele não quer, olha a maneira dele. Nem preciso te ofender. Você está me dizendo que não quer. E a sequência de batidas da porta, às vezes fala muito. O silêncio fala muitas vezes mais do que a palavra. Por que você me perguntou que eu me dou um branco? Do que mudou, né? O que mudou. Da questão da violência, das ameaças, eu sim, acho né? que piorou. E o que mudou e o que piorou. Essencialmente... Em que tamanho esse negócio está hoje no Brasil? Pois é. Eu acho que eu gosto de ter um lado bastante ingênuo e meio lento, assim. Talvez por isso eu tenha virado um repórter de investigação, que eu sempre confio nas pessoas. Para eu desconfiar de você, eu tenho que ouvir 200 falando mal de você. Então eu viro um investigador dessa maneira. Eu tenho uma tendência, não sei se é ingênua, o que é, de gostar das pessoas. Todo mundo, para mim, é uma pessoa legal a princípio. Bom, a grande mudança que eu percebo é que lá atrás as pessoas violentas, elas se expressavam uma vantagem pessoal, ou às vezes até de maneira assim genuína, vítima de alguma violência, por exemplo, familiar, alguém da família. Aconteceu isso comigo. Perdi um parente morto a tiros. Aí o cara resolve se vingar. Essencialmente não é um criminoso que vai para a rua matar pessoas estranhas, né? Assim como o conceito de terrorismo. Terrorismo só existe e você mata qualquer um. Agora, se você tem um foco, tem um inimigo muito clássico, deixa de ser terrorismo, né? Vira guerra. E eu acho que na relação pessoal também. Isso cresceu muito, essa violência individual. Quem mais mata do Brasil, o que é assustador, extremamente assustador, não é o camarada que não quer trabalhar, pega um revólver e te assalta na esquina. Esse é extremamente violento. 3, 4% das mortes são praticadas por esses camaradas. Péssimo isso para o Brasil, visto lá fora como um país tão violento. Agora, 4%. E os outros 96% quem são? São passionais? Não. Segundo lugar, de baixo para cima. A polícia, que tem o dever de garantir segurança para a gente, no caso do Rio de Janeiro, chega a ser responsável por 32% das mortes. Foi lá durante a invasão federal, Braga Neto, que hoje está preso, era o invasor, era o interventor. E não por estar sendo reativa ou indefesa. Eles dizem que é isso. É o velho discurso americano, que quando elimina, tem que botar a culpa em quem morreu. Ele é o responsável pela morte, dizendo que resistiu, deu tiro, em legítima defesa, a polícia foi e matou. Só que quando ele chegou era 20%, passou para 32% e não baixa disso. Em São Paulo, hoje, ano passado, foram 700 mortes. Qual polícia do mundo mata 700 pessoas? Portugal, ao longo de 30 anos, matou 4 pessoas. E Rio de Janeiro chegou a 2.000 pessoas mortas. Então, a grande diferença é que antes matava, também nunca deixou de matar, mas estava dentro dos padrões internacionais dessa violência. Agora, o cidadão de bem, que é o mais violento do Brasil, não existia no passado, com o nível de hoje. Então, 30% no caso do Rio de Janeiro é a polícia, os bandidos, 4%. Então, não fecha a conta, 34%, 66%, é isso? É o chamado cidadão de bem, que compra arma supostamente para defender do bandido e pega essa arma e mata o filho, mata o vizinho, mata o motorista de táxi que discutiu. E essa grande diferença do passado. E a segunda é que os idealistas da violência, os que propagam a violência,
chamada Bancada da Bala, por exemplo, é um exemplo. Eles descobriram, é muito triste falar isso, acho profundamente triste, que matar ganha voto. Essas políticas, esses secretários de segurança, governadores que defendem a violência, eles sabem que isso, infelizmente, tem apoio de parte da sociedade. A parte mais conservadora, a parte mais mal informada. Você viu esse episódio recente do Rio de Janeiro, com 125 pessoas mortas, das quais 5 policiais, os outros civis. Com a aprovação do governador. Aumentou a atitude. popularidade dele. É muito triste isso, né? É verdade. Quando a violência vira solução, a gente... E pior que não resolve nada. A violência, no dia seguinte daquele massacre, é exatamente a mesma. Nada. Aliás, eu voltei lá, eu acompanhei aquela guerra dentro do Complexo do Alemão. Todos os dias. No dia seguinte àquela violência, os jovens estavam todos lá armados, com metralhadora de sempre. É mais ou menos como no filme Cidade de Deus, né? Tipo, acaba uma turma, mas já vem a outra e já tá todo mundo pronto e treinado. Um belo filme, né? Um belíssimo filme. Caco, ainda sobre esse tema e misturando um pouquinho com o 2026, né? 2026 tem eleições e tem Copa do Mundo. Né? Como é que tu imagina o cenário político e futebolístico para 2026 e em que momento eles se misturam? Por que futebolístico? Por que dessa sua pergunta? O cenário futebolístico? Aliás, o Caco é torcedor de que time? Inter e Flamengo. Inter e Flamengo. Tô bem na fita? Dois Tô gremistas bem mal, aqui. né? Dois a gremistas vantagem de aqui. ter dois é essa. Tô lanterna quase, né? Tô sendo rebaixado. Eu acho que quase. todo mundo que tem um clube tá bem. Não tem... Eu estou achando sem graça, pensando que é o dinheiro que está mandando na qualidade dos times. Em tudo. Né? São Paulo é Palmeiras e Flamengo, só são esses dois. Chato isso, né? Muito, muito chato. E tu leva fé nessa seleção brasileira do Ancelotti? Eu levo. Ou vale o levo, mesmo eu levo. também? Ele gosta de craque, né? Esse futebol é craque. O nosso Felipe Luiz, treinador do Flamengo, por exemplo, gosta de craque também. E o cenário político 2026? Puta, não sei, cara. Passo ao largo disso. Mesmo. Porque eu vou fazer vocês, sobretudo, perder tempo comigo. Porque eu não estudo, não pesquiso como deveria. Mas isso é questão de sentimento, de feeling. Eu sempre desejo o melhor para as pessoas pobres do Brasil, que nós temos 90% da população com renda inferior a 3 salários mínimos. 80% desses 90% com renda inferior a 1 salário mínimo. Então, quando eu penso em política, qualquer líder político que não pensar na maioria, para mim, é desprezível. Eu percebo que o lado comportamental do Caco é bastante sensível. Então, cabe aqui uma pergunta da saudade. Qual é a tua maior saudade se tu pensar na infância? Dos trovadores gaúchos. É? Também aprendi a ser repórter com os trovadores, eu acho. Concorda? Lembra? Porque eu saía com meu avô, que era carroceiro, vendendo frutas, verduras, eu era auxiliar dele, de vez em quando, assim, sem nenhum compromisso. Ficava encantado com o sistema dele. Ele era o carroceiro mais caro do bairro. Ele gostava de uma pinga com vermute, chamava Rabo de Galo? Acho que é isso. Rabo de Galo, pode ser. E na medida que saía, enchia o Ceasa, enchia a carroça de produtos, na medida que ia vendendo, e cobrava caro no começo. Mas ia bebendo e ia ficando mais alto. Na medida que ficava mais alto, ele baixava o preço. Eu achava aquilo incrível. E ele era também um grande plateia de trovador, meu avô. Os filhos todos trovavam. E os vizinhos também. Aquela competição... É muito legal, né? Começa ali com a caipirinha, estão falando só das coisas maneiras do bairro, depois começa quem está pegando quem. Invariavelmente acabava em briga. Mas o que mais me chamava a atenção era... Cachaça, trova e briga. Mas eu achava incrível que o meu avô, que tinha uma tendência a ver tudo com bom humor, os tios também, alguns já mais malandros, mais espertos. O mesmo fato, alguém via aquilo com grande alegria, fazendo todo mundo rir, e vem o segundo trovador e
coloca a tragédia no meio. Reportagem é isso, né? Sim. Não existe uma verdade única, né? E para quem não entende o universo dos trovadores, né, galera mais nova, é tipo como se fosse as batalhas de rap hoje, né? Exatamente. Onde o Emicida se tornou super conhecido. Não, e é legal que o Caco tenha trazido isso, porque é uma outra grande dificuldade que a maioria das pessoas, às vezes, né, estão diante, que é a diferença entre realidade e verdade, que são coisas que nem sempre estão juntas, né? Claro. A verdade é a forma com que tu enxerga, a realidade é conforme as coisas acontecem. Então, se tu não conseguir ter Bastante essa... legal o seu conceito. Muito bom. Vamos falar da vida agora, vai ficar bom pra ti. Vai ficar bom pra ti. Tá casado, Caco? Nesse momento, não. Nesse momento, não. Não gostaria. Estou ainda na luta de preservar um casamento. Olha aí. Olha aí, ó. Não, mas recentemente, cara, teve um meme que se espalhou pelo Brasil, da Ana Maria Braga lá. Sei. Cara, como é que foi chegar em casa depois daquele episódio da Ana Maria? Como é que... assim, diante do Brasil inteiro, assim, cara, e aí? Com a minha timidez ali, enfrentei aquela situação. Mas foi bom, ajudou bastante, a Ana Maria ajudou. Foi muito engraçado aquilo, né? Foi, né? Pra ti, aquilo ali deve ter demorado um século durante o tempo que estava acontecendo, né? Na tua cabeça ali. Não tanto, porque talvez parecesse que não, mas eu dei uma planejada naquilo. Isso é importante. Tinha uma combinação. Não tinha como. A decisão, eu comigo mesmo. Sim, tu conseguiu fazer o teu planejamento interno de eu como nunca conduzir. falo da vida pessoal. Sim. Nunca. Por regra, eu acho que não tem nada interessante para falar. Agora, sobre os acontecimentos, eu acho que é obrigação e gosto de falar. A gente ia te perguntar quantas vezes por semana tu tá transando. Não, eu vou te explicar, Caco, é que o Porã passa por momentos, às vezes, que a gente precisa conversar. Para ele é importante, para eu cortei a pergunta. Fortalecimento, Vamos cortar. Porque ele está com uma filha pequena, não é sempre. Ele precisa muito de atividades sexuais. É verdade. Não precisa. Mas não me deixa constrangido na frente do convidado. Mas é que o Caco precisa saber disso. Quando tu olha o Porã tem vezes que ele chega feliz. Quando ele chega feliz, a gente já sabe, transou. Sim, é verdade. Mas isso é normal, é natural. Então nós precisamos naturalizar isso, em especial na figura dele. Por isso que ele está querendo buscar em ti. Perguntar, né? Uma referência. Buscar uma nova referência, com mais experiência. No fundo, ele está louco para ouvir. Não, Porã, eu não tenho transado todos os dias. Aí ele vai ficar bem, porque o ser humano é assim. Ele se Mas ele já disse que não. Ele já disse que ele não fala da vida pessoal. Então nós vamos ficar sem saber quantas vezes por semana o Caco está fazendo amor. A gente vai ficar para uma outra entrevista. Isso, né? Mas muito obrigado. Mas muito obrigado, Caco, por não responder essa pergunta. E é óbvio que, como ele falou antes, né, que o silêncio, e a gente sabe, fala às vezes muito mais do que palavras. É óbvio que ele tem transado muito bem ultimamente. Por isso que ele está nesse porque quem bem-estar. menos fala, mais faz, né? Óbvio, entendeu? E não está bebendo, como ele disse também, do senhor trovador, aquele que na medida que trovava baixava o preço. É verdade. Isso aí mostra exatamente o inverso. Não fala, sobe o preço. Entendeu? Valoriza. Valoriza o passe. Então, eu tenho muito que aprender. Que aprender. Quantas pessoas vão perguntar para você, e aí? Né? Pois é. Você não falou? A minha vida sexual, ela tá... Não, ela tá exposta. Ela tá exposta. Não tá legal. O pessoal sabe eu no vou programa. Falar pelo Não, tá melhor do que a tua. Não. Mas... Tu anda bisbilhotando a minha? Eu sei. Então tu pode estar sendo hoje aquele passageiro... Eu sou o cara, o investigativo. Eu sei tudo sobre a tua vida. Tu anda me seguindo. Eu sei tudo. Tu anda me Caco seguindo. Barcelos, cara, uma honra te receber aqui. Muito obrigado. Uma honra. É verdade. Tu não sabe, eu não te contei, mas eu já contei pro Caco antes desse papo começar. O Caco Barcelos foi a minha primeira entrevista como estagiário de jornalismo em 1994 no programa Radar da TVE. Sim. E eu lembro que eu estava tremendo, Mas como óbvio. hoje estou também, diante desse que para mim é o maior jornalista do Brasil. Que bacana. Tremendo. Tá o camarada aqui. Isso, tá. Que bonito. Parabéns. Eu bonito vou mesmo. achar a foto e vou mandar pro Caco. Que bacana. E eu Quero também muito estou ver. orgulhoso de estar do teu lado. Muito obrigado. Prazer, um Muito privilégio. obrigado. Legal. Igualmente, para mim, privilégio com vocês, muito legal. Uma última pergunta, Caco. O Brasil tem jeito? Dá para ter esperança? Claro, eu tenho esperança. Até na gente mesmo, mas sobretudo nos jovens que estão chegando aí, as crianças que estão nascendo. A gente tem um desafio imenso pela frente. E desafio sempre é uma coisa legal, né? Que a gente tem, né?
como no horizonte. Muito bem. Estamos satisfeitos, né? Caco Esperançosos. Barcelos, no primeiro Obrigado. Papo Desprogramado. Foi Ó, bom. fosse muito bem. Eu fui bem, Porã. Foi muito Obrigado, bem, eu me camisa contive. legal, Eu mesmo acertei a aberta, camisa. foi super bacana. É, eu Da próxima até vez fechei vem um bastante. pouquinho mais decente. Tá. Eu espero que venham outros aqui, porque senão terá sido um fracasso a minha participação. né? Não Tentaram será. lá, tentaram lá. Sucesso e total. jamais. Recebemos hoje o grande jornalista, um dos maiores do Brasil. Na minha opinião, obrigado. já falei, é o maior. E com muito orgulho, Caco Barcelos no Papo Desprogramado. Muito obrigado.